Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. E vamos caminhando assim de força em força, de vitória em vitória, até chegar àquele grande, eterno e precioso dia. Deus, em sua infinita misericórdia, tem nos propiciado momentos agradáveis na sua presença. Uma delas é o privilégio que nós temos de servir a Ele, com alegria, com muito prazer, né? Alegria de um coração perdoado, de uma alma salva e resgatada pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria de poder ter contato com a sua palavra, ler, ouvir e entender. Este é um dos problemas muito sérios que muitas pessoas têm na face da terra hoje. É que ouve e não entende. Nesta nossa live de hoje, estaremos iniciando alguns assuntos sobre as parábolas do reino. As parábolas que foram contadas por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus filhos que estavam ali, principalmente na região da Galileia, em Cafarnaum, que foi o palco de muitos acontecimentos e de muitos ensinamentos ali naquela região. E quando você tem o privilégio de ir até Cafarnaum, ali na margem do Mar da Galileia, e ver aquele cenário espetacular que é formado por aquela cadeia de montanhas que forma aquela bacia, e aquele lago de Genezaré, ou o que chama também do Mar da Galileia. Local realmente aprazível, local espetacular. Foram escolhidos, inclusive, pelos turistas, algumas áreas que você sente o encanto da natureza. E principalmente quando você sabe que um dia o Criador esteve ali, ele passou por ali, ele molhou seus pés na água do Mar da Galileia, ele esteve conversando com os moradores ali de Cafarnaum. Isso tudo são coisas que, na realidade, nos enche desse prazer, desse gozo e desta alegria. Né? E você sabe que uma das formas que o Senhor Jesus Cristo ele gostava de falar sobre o reino, sobre ensinamentos no prisma espiritual, ele usou muito o sistema de parábola. Só que parábola, ela, para ser entendida realmente como deve ser, ela precisa realmente encontrar corações desarmados, pessoas que não estejam, digamos assim, com ideias preconcebidas. Isso não apenas em termos de parábolas, mas qualquer mensagem da palavra de Deus. Quando você já se trava para ouvir determinado pregador, quando você acha que já sabe o que é que ele vai pregar, quando você está tão preocupado com as coisas ao seu redor, dificilmente você vai entender realmente o sentido da palavra de Deus e através das parábolas, né? Então veja só, por exemplo, este cenário que nós temos aqui naquela região. Diz aqui o capítulo 13 de Mateus, onde nós encontramos aqui uma série de parábolas do reino, e a primeira delas é justamente sobre a parábola do semeador. O trecho bíblico aqui no capítulo 13, versículo 1, declara o seguinte, que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Olha só. Saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Que espetáculo deveria ter sido aquele? Mas o espetáculo maior é você poder despertar de manhã cedo e ter aquele contato com a brisa, com a natureza, com a tranquilidade, com a vida, com o prazer de olhar para a criação e se encher de gozo. Mas nós nos acordamos, já levantamos atrasados, correndo para pegar uma condução, temos que chegar na empresa para marcar o cartão de ponto, enfim, a nossa vida é uma correria que a parte bela da vida, você perde. Perdemos justamente isso.
Então reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Porque não tinha como ele pregar, oprimido na beira da praia por aquela multidão ali. Então ele tomou a proa daquela embarcação e fez dela um púlpito. Agora sim, afastou-se um pouco, não precisou ir para muito longe, o suficiente para as pessoas se manter na beira da praia, tanto vê-lo como ouvi-lo e entender o que ele estaria declarando, o que ele estaria dizendo. Então, o que nós observamos aqui neste cenário, né? Assentar-se nele enquanto todo o povo ficou na praia. Que cenário lindo! As pessoas, por exemplo, que estavam na beira da praia, vendo Jesus Cristo na proa daquela embarcação, e o cenário de fundo. Porque quando você olha para o outro lado do mar da Galileia, é aquela cadeia de montanhas que cerca todo o mar da Galileia. Vendo o autor da criação e a criação num cenário que o pintor naturalmente não teria condições de pintar um quadro tão lindo e tão espetacular como aquele. Então eles falam muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Aqui você já começa, entrando nessa parábola, com uma lição muito espetacular. Ninguém semeia sentado, ninguém semeia deitado, ninguém semeia acomodado em algum lugar. O semeador, ele tem que se colocar em movimento. Ele tem que ir ao campo, ele tem que preparar o solo, tem que preparar o terreno, tem que fertilizar aquele local para que ele possa, então, semear a sua semente. Mas o que nos chama a atenção aqui nesse momento é justamente, eis que o semeador saiu a semear. Existem duas categorias de semeadores. Aqueles que saem para semear e aqueles que semeiam sem sair. O que sai para semear é aquele que vai ao campo. É aquele evangelista, aquele missionário que deixa o aconchego do seu lar, da sua família, da sua casa e sai para evangelizar as pessoas que estão lá fora, no mundo. Então o semeador tem que sair para semear. Aqui está o primeiro passo. Que quando você projetar-se a ser um evangelista, um semeador, você tem que ver essa disposição que o semeador ele precisa ter para sair do seu aconchego, da sua acomodação, do seu bem-estar, para ir e pregar para as pessoas que estão lá fora. E o outro tipo de pregador qual é? É aquele que semeia sem sair. Tem um semeador que sai para semear e aquele que semeia sem sair. Quem é esse semeador que semeia sem sair, hein? É aquele que sustenta financeiramente a obra. É aquele que custeia a obra do evangelista, do missionário, do pastor, do pregador. Este é o semeador que semeia sem sair. Para essas pessoas, Deus dá os recursos para ela, justamente para que ela saia e possa ajudar aqueles que vão sair para semear. Você está entendendo? Então tem aquele que semeia com as suas contribuições, tem aquele que semeia orando por aqueles que foram, tem aqueles que dão todo o apoio para aqueles que estão lá fora, e tem aqueles que estão sempre contribuindo, ajudando, mandando uma carta, um telegrama, uma palavra, enfim, existe a forma de semear também sem sair. Agora, qual é a diferença que existe do semeador que sai para semear e do semeador que semeia sem sair? Acontece que o semeador que sai para semear, até as suas pegadas serão contadas. Até o seu esforço, isso será levado em consideração. Então, nós precisamos entender
que é bom ser um semeador que sai, mas também o semeador que sai depende do semeador que fica por trás dos bastidores, né? E diz aqui o texto bíblico que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça. Irmão querido, uma das coisas que o ser humano ele possui é justamente a capacidade para ouvir, para ver, para sentir. Ele tem o seu tato, enfim. Esta capacidade que Deus deu para o homem, elas têm que estar numa sincronia perfeita, tá? Numa sincronia perfeita. Já diz os entendidos na área da educação que a pessoa, quando ela fala, 30% do que ela fala é retida pelo seu ouvinte. Mas quando a pessoa ela ouve e vê o audiovisual, ela tem a capacidade de reter até 70%. Porque você está vendo. A pessoa está falando, está explicando e você está vendo como faz. Então a capacidade de retenção ela é muito grande. Difícil daquele, como eu estou fazendo aqui agora, eu estou falando. Né? Não estou esperando que a capacidade de retenção do que eu estou dizendo chegue a 70%. Não. Se ficar em 30%, eu já me dou por satisfeito. Então aqui, quando Jesus termina essas expressões aqui, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção. Ele não perguntou aqui quem tem orelha. Não. Ele perguntou aqui quem tem ouvidos para ouvir. É claro que o ouvido é para ouvir. Entretanto, não é apenas isto que Jesus está falando. Ele não está apelando para esta audição física. Ele está apelando para a audição espiritual. Quem tem ouvido para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, você pode observar que vai ser muito bem-aventurado. Quando você observa as cartas, as igrejas de Apocalipse, todas elas terminam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o apelo à audição espiritual que a pessoa precisa ter. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você está me entendendo? Elas se discernem espiritualmente. Então o apelo que você vê aqui Jesus dando aqui, aquele que tem ouvido, a audição espiritual para ouvir, ouça. Por quê? Porque nem todos têm a capacidade para ouvir uma parábola e entender o sentido espiritual do que ela está dizendo, do que ela está falando. E é este apelo que o Senhor faz para mim e para você aqui nesta hora e nesse momento. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Por quê? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, não. Peraí. Será que aquele grupo que está ali, todos não estavam no mesmo pé de igualdade para ouvir? Por que só os discípulos de Jesus queriam entender? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, não. Peraí, como é que Jesus vai perder tempo falando para um grupo de pessoas que eles não entendem?
Não é que eles não entendem, não é que eles não compreendem. Todos estavam ouvindo a mesma coisa. Mas uma coisa é você ouvir uma mensagem, ouvir um recado, ouvir uma palavra com ideias pré-concebidas. Que tudo aquilo que vai acontecer ali, você já está rejeitando. Não creio, não acredito, isso é conto de fadas, isso não é para nós. Se a pessoa se tranca, ela se fecha, ela não vai entender nada. Ela não vai compreender nada. Você vai entender aqui, no decorrer da explicação das parábolas por Jesus Cristo, nesse momento, da parábola do semeador, você vai ver os motivos por que as pessoas ouvem e não entendem. Tá? E diz ele aqui, a quem tem será dado. E este terá em grande quantidade. Quem não tem, até o que tem será tirado. O conhecimento é algo que quanto mais você recebe, mais que você está disposto a aprender, mais você tem. Mais você recebe. Mais você cresce. Mais você desenvolve. Diz aqui Jesus, a quem tem será dado. A quem tem será dado. E este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Porque à medida em que a pessoa está ouvindo, ela está jogando. Tem a filosofia da pá e da enxada. Você sabe a filosofia da pá e da enxada? E aquelas pessoas que quando estão ouvindo uma palavra, uma exortação, uma doutrina, ela pega uma pá e junta e diz assim, isso aqui era para o fulano. Esta palavra é para o Beltrano, joga para trás. Esta palavra é para o Beltrano que não está aqui hoje. Mas tem a filosofia da enxada. A enxada é aquela que puxa para os seus pés. Tudo que ele ouve, ele puxa para perto de você. Ele procura para ampliar o seu conhecimento. Ele busca para crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, se o Senhor quisesse falar com aquele que não veio ao culto hoje, para quem você está jogando a pá para trás, ele estaria ali. Mas ele está falando com quem está presente. Então use a filosofia da paz, diga, fala a Deus que teu servo ouve. Estou aqui para ouvir a tua voz. Então, essa é a forma que o cristão ele tem que agir diante da grandeza de Deus. Né? Então diz aqui o versículo 13, por esta razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem e nem entendem. Jesus não estava falando com analfabetos. Jesus não estava falando em uma língua estrangeira que ninguém entendesse. Jesus não estava falando para um grupo de pessoas que naturalmente tinham algum tipo de conhecimento, pelo menos conhece a fala, a conversação de uma pessoa quando está dizendo alguma coisa. E por que ele declara aqui? Por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Porque, vendo, eles não veem. Está na cara deles. Eles estão vendo Deus na frente deles. Eles estão ouvindo Deus falar. Mas a mente deles está tão fechada com as coisas da vida que eles não entendem. Não entendem. Para você entender a palavra de Deus, entender a Bíblia, entender uma mensagem, a primeira coisa que você tem que fazer é se despir de toda ideia preconceituosa ou qualquer ideia preconcebida que você tem. Você aprende até com uma criança quando você quer aprender. Então diz aqui que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. Olha para a expressão aqui, no versículo 15, pois o coração deste povo se tornou insensível. Não tem sensibilidade, não tem aquela sincronia, não estão dispostos a mudar,
não estão em condições de entender porque eles estão com o coração cheio de rapina, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Eu estou ouvindo o que ele está dizendo aqui, mas não estou vendo nada. Não estou observando nada. Você tem que colocar os seus 5 órgãos dos sentidos em funcionamento para entender o que Deus fala na palavra, na escritura. Eu fico encantado. Eu muitas vezes chego em alguns lugares e digo, hoje eu vou tirar um descanso. O que é? Eu vou a uma igreja, eu vou ouvir uma mensagem, que às vezes é uma raridade na vida da gente, né? Às vezes você chega, se esconde lá atrás, daqui a pouco o pastor chega, pastor Jorge, o que é que o senhor está fazendo aí? Né? Não, vim aqui ouvir uma mensagem, Deus. Né? Mas é preciso que você, na realidade, pare, porque você precisa ampliar o seu conhecimento, você precisa ampliar a capacidade de entender as coisas que Deus tem para você de uma maneira grandiosa, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os olhos. Fecham. Ou seja, a parte visual, eles não veem. Então, a percepção fica muito rasa quando você só vê, quando você só ouve. Mas fecha os olhos. Faz de conta que não é com você. Faz de conta que não é contigo. É preciso que você esteja com a sua antena realmente ligada para ouvir o que Deus fala. Billy Graham, ele conta que em certa ocasião, ele ia viajando no avião e lá, depois de algumas horas de voo, de repente houve uma pane naquele avião. Houve uma pane e o avião começou a trepidar e todo mundo pegou o cinto de segurança e ficaram por ali preocupados, o que vai acontecer? A aeromoça veio, acalmou e acalentou o pessoal ali e todos se sentaram ali, ficaram nos seus devidos lugares, tudo muito bem. Acontece que o Billy Graham, ele vinha ao lado de uma pessoa que ele vinha pregando o evangelho para aquela pessoa. Ele vinha, e tinha um cidadão na frente dele que o homem parecia uma estátua, duro, né? E o Billy Graham, bem atrás dele, falava bem alto, que era para ele ouvir também, né? Ele ouvia também, mas o homem nem se mexia do lugar. Foi quando houve essa pane no avião, o avião trepidou, tudo muito bem, todo mundo sentou, colocou o cinto e tal. E quando a tempestade passou, que todos se acalmaram, aquele homem que estava na frente, duro, virou para trás e perguntou, onde é que nós estávamos mesmo, hein? O homem estava lá na frente, mas com a antena ligada. Ele estava ali ouvindo, ele estava entendendo que aquilo era para ele. Muito embora a visão dele tivesse numa outra direção, mas a sua audição estava antenada com a mensagem que estava sendo dita aqui atrás. Então, irmão querido, é isto. Hein? Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Traria a cura do corpo, a cura da alma. Isto aqui é fundamental que você entenda com toda clareza. Né? Mais uma vez repetindo, se assim não fosse, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se em seus, e eu os curaria. Isso aqui é formidável, né? 16. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Os discípulos não queriam perder nada. Eles não deixavam cair uma palavra de Jesus por terra. A intenção deles era estar pertinho do Mestre, absorvendo toda a palavra de vida eterna que saía dos seus lábios. Você está entendendo? Ali não caía nada. Os discípulos eram aqueles que se despiram realmente para estar ao lado dele, perto dele, acompanhando ele. Mas tinha aqueles que eram só curiosos, esses não vão entender nada. Então Jesus diz aqui, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. Vocês estão vendo.
os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhe digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Era um privilégio que aquelas pessoas estavam tendo naquela hora. Uma oportunidade única de estar ao lado do soberano do universo. Ouvir a sua voz, que aquilo penetrava o coração, saciava a alma, abastecia o ser da pessoa, porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Versículo 18. Aqui Jesus diz, portanto, ouçam o significado, o que significa a parábola do semeador. Agora, ele vai explicar por que ele disse aquela parábola. Muitos não entenderam, os discípulos, muitos deles também ficaram querendo saber muito mais ainda. Então, diz Jesus, começa a explicar aqui. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhes arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Homens beira de caminho são aqueles que ouvem, não entendem. Não entendem não é porque o evangelho é complexo, porque as palavras são difíceis, porque aquilo não é para eles, não está à altura e a capacidade deles, absolutamente não. Eles não entendem, é porque não querem entender, é porque não querem se curvar, é porque eles acham que aquilo vai lhes castrar a liberdade, quando na realidade, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então essas pessoas que ouvem e não entendem, o maligno vem e tira logo. É crente beira do caminho. Se não entendeu, então, meu filho, olha, não tem efeito nenhum isso na sua vida. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terra pedregosa, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, com entusiasmo. Aquele que foi em terreno pedregoso, tá? Então nasce, brota, de repente, recebe com alegria, aquele entusiasmo. Ah, agora eu sou crente, agora eu aceitei Jesus, agora eu sei. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, ou por causa da palavra, logo a abandona. Não, esse negócio de ser crente, não, aquilo foi, eu fui lá na frente porque o meu colega me convidou, né? Aceitei, tudo muito bem. Eu fui porque me falaram que era isso assim, 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 né? Não. E agora, rapaz, você não vai mais poder tomar aquela sua cachaçinha lá no boteco, não? Não, aquele negócio de ser crente foi só para o inglês ver, tá entendendo? Então, este aqui é a pessoa de coração pedregoso, que tem aquele entusiasmo momentâneo, sai dali alegre, feliz, tudo bem. Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, né? Ou seja, quando o que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Tá? Logo abandona. Pessoa que não passa no teste da vida espiritual. Tá? Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Você está entendendo?
Outra caiu entre os espinhos vieram crescer e sufocaram aquela planta. Planta sufocada. E o que é que sufoca? A palavra é plantada no coração da pessoa. Jesus explica. Aqui foi semeada mas a preocupação desta vida, dos prazeres, o que o mundo oferece, a sedução da riqueza, tudo que está por aí, isto tudo. E a sedução da riqueza, querer ser milionário, querer ter isso, ter aquilo, possuir, e faz qualquer coisa para conseguir aquilo. Irmão querido, a palavra chega no coração dessas pessoas, mas é semear entre espinhos. Nasce, brota. Em nenhum lugar você viu aqui a Bíblia dizendo que a semente não nasceu. Nasceu. Nasceu na beira do caminho, nasceu entre as pedras, nasceu entre espinhos. Ela nasce porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Porém, esses problemas não permitem que haja crescimento. Tá? Agora, versículo 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Ouviram? Lendo novamente. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, coração bom, este é aquele que ouve a palavra e entende, compreende. Estava com o espírito desarmado, pronto para receber. E dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Esta, na realidade, é a capacidade que Deus dá para uma pessoa que aceita Ele como seu salvador pessoal. A pessoa que agora se torna discípulo de Jesus, ele agora vai produzir frutos dignos de arrependimento. E tem aqueles que vêm realmente com aquela capacidade extraordinária de produzir 100% do dom, do talento que ele possui, aquele 60%, aquele outro 30%, mas todos têm possibilidades de produzir. Todos têm essa capacidade. Então, irmão querido, é justamente isso que Deus quer de mim, de você, um coração despido, um coração desarmado, um coração maleável, onde o Senhor possa falar conosco, você entender, você ver e procurar ir ao encontro, porque com toda certeza, Jesus, quando viu aqueles discípulos que se aceitaram, que não queriam mais sair de perto dele, eles, vinde a mim, todos que estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E depois ele vai declarar, agora, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ser discípulo de Jesus é ser um propagador das boas novas. É anunciar o reino de Deus que está próximo. É comunicar as verdades libertadoras para os cativos. É tirar das mãos de Satanás aqueles que estão destinados à matança. É penetrar no império das trevas e tirar dali as pessoas para o reino do Filho do seu amor. Isto é o que nós precisamos entender, a razão pela qual nós estamos aqui na terra e somos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a semente caiu no seu coração e você entendeu perfeitamente que você é um solo bom, eu quero que você entenda agora uma coisa. Se Deus te deu uma capacidade de 100, uma produção de 100, ou de 60, ou de 30, eu quero que você entenda. Ele dá de acordo com a capacidade que a pessoa recebe dele. Tá? E eu quero dizer com isso que aquele que recebeu 100 não é maior do que aquele que recebeu 30 ou 60. Não.
O que Deus ele quer não é quantidade. Ele quer saber da qualidade da sua operosidade, daquilo que você está fazendo. O elemento, por exemplo, que recebeu 100 é aquele que é o pastor presidente, é o presidente de uma missão, é uma pessoa realmente tudo muito bem. E tem aquele que é o diácono da igreja, é o presbítero, uma pessoa que está ali para cuidar da ordem da igreja, do culto, tudo muito bem. Eu quero que você entenda que existem diáconos que vão receber um galardão maior do que muitos que receberam 100. Porque muitos que receberam 100, às vezes há uma tendência de negligenciar e baixar a qualidade do seu serviço para o reino, enquanto que aquele diácono, ele faz o trabalho dele com sinceridade, com honestidade, visando o bem-estar da igreja. E tudo que ele faz com carinho, faz com amor. Para terminar, eu quero lhe contar aqui um fato que aconteceu quando eu estava em Belém do Pará. Nesta época, eu dirigia congregação e você sabe, naquele tempo, pastor Firmino, existia ali umas 80, depois 100 congregações. E um dia o pastor Firmino, ele observou que o porteiro de uma igreja, ele é o cartão de visita de toda pessoa que vem visitar a igreja. É a primeira pessoa com que uma pessoa estranha tem contato, é com o porteiro. E a atitude daquele porteiro com aquela pessoa vai dizer se aquela igreja é amorosa ou não. Então, quando ele viu isto, ele promoveu uma reunião com todos os porteiros das congregações. Mais de 300 porteiros estavam ali naquela reunião. E naquele momento ele foi e disse: irmãos, antes de eu dirigir a palavra para vocês, eu quero ouvir aqui o testemunho de 2 irmãos. Os primeiros 2 que se levantaram, vêm aqui à frente. 2 irmãos se levantaram lá. Irmãos, naquele momento veio um irmão à frente, que se você visse o traje daquele homem, o terno, a gravata combinando, o sapato bem engraxado, entendeu? O homem era, se você olhasse assim direitinho para ele, pensava que ele era um executivo de uma multinacional, né? De um líder de alguma organização lá fora. Ele chegou lá na frente e disse: a paz do Senhor, irmãos, eu sou porteiro da casa do Senhor. Mas ele disse aquilo com tanto gosto, com tanto prazer, era mesmo que dissesse assim: eu sou alto executivo do banco tal. Eu sou porteiro da casa do Senhor. Eu sempre procuro ser a primeira pessoa a chegar na igreja. E eu nunca entro na igreja pela porta da frente, eu entro pela porta do lado. Eu vou lá no púlpito, vejo que está tudo arrumadinho lá, a água do pastor, a Bíblia está no púlpito, tudo muito bem. Depois eu observo as cadeiras, se estão todas arrumadinhas, se está tudo no seu devido lugar. Depois que eu acendo as luzes, está tudo bonitinho lá, aí eu vou lá para a porta. Abro a porta da frente e quando eu abro a porta eu digo: pode entrar. Mas que, irmão, não está entrando ninguém. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as 3 pessoas que eu mando entrar primeiro. Depois vem a irmã: Pai do Senhor, irmã, como vai? Vem adorar a Deus, olha, o seu lugarzinho está ali. Ô criança, sente lá perto da mamãe, viu? Para ouvir a palavra de Deus hoje. E aquele irmão ia organizando um por um as pessoas que iam chegando e recebendo aquele aperto de mão, aquele abraço tão gostoso. Ô irmão, como passou a semana? Como foi o seu dia? E como é que está lá em casa a coisa?
as pessoas se sentiam tão bem com aquele porteiro, irmão. É aquilo que eu digo. Existem porteiros, existem diáconos que vão receber um galardão maior do que muitas pessoas que só têm nome e não fazem nada. Então, o que nós encontramos aqui, que uma produz 100. E se você é um porteiro que produz 30, faça desses 30 os seus 100. Porque Deus não está preocupado com quantidade, Ele quer ver a qualidade do seu trabalho. E isto é altamente importante. Por isso, irmãos queridos, aquele talento que Deus te deu, coloque ele em ação. Coloque ele em atividade, da melhor maneira possível. Sem olhar para quem você está fazendo, A ou B. Não. Faça aquilo que te pediram para fazer, faça muito mais além do que você pode fazer. Porque você está servindo ao Senhor. É a Ele que nós temos que prestar contas. Por isso que Deus, na sua bondade eterna, nos abençoe ricamente. Pai de amor, nós te glorificamos por esses momentos aqui na tua presença, pela tua palavra, que acabamos de meditar na mesma, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha fortalecer a vida desse meu irmão, que é um obreiro, que é um trabalhador da tua obra, e que ele possa pegar os seus 100, ou 60, ou 30 e fazer isso render de uma maneira extraordinária, Senhor. Ajuda teus filhos, ajuda o teu povo a ser fiel a ti em todo o tempo. Abençoa este lar que está nesse momento, aqui na escuta do programa, este irmão, esta irmã, esta família, este casal. Que a tua paz esteja neste lar, Senhor. Que haja uma harmonia perfeita no culto doméstico, nos momentos de orações, que o Senhor esteja realmente abençoando teus filhos, Pai. Supre a necessidade de cada um, abre as portas para o seu pão de cada dia e não permita que nada lhes falte. Deus, eu também quero te pedir nesse momento pela minha casa, pelos meus filhos e netos, os que estão perto, os que estão longe, que estão trabalhando para o teu reino, fazendo a tua vontade. Ajuda cada um a cumprir a sua missão, o seu trabalho. Também te peço nesse momento, pelo prefeito de Campinas, pelos pastores dessa cidade, pelas igrejas que estão aqui, Senhor, pelos homens de função de mando que estão aqui nessa cidade. Também te peço pelas autoridades constituídas sobre a nação brasileira. Toma, Senhor, essas autoridades em tuas mãos. Dê-lhes sabedoria, dê-lhes graça, dê-lhes força para esta peleja que estão sendo empreendidas no nosso Brasil, que se unam cada vez mais em prol de uma causa única, que é de servir bem à sua nação, ao seu povo, o povo que os elegeu, o povo que os colocou, o povo que os tem como seu representante. Que isto, Senhor, redunde em bênção para a população desta nação. Ajuda em todo tempo, Pai. Ajuda-nos. Nós repreendemos toda a pressão maligna, tudo aquilo que tenta desestabilizar a paz e a tranquilidade de uma nação. Nós pedimos a presença dos teus anjos sobre o nosso Brasil e que nós sejamos fortalecidos pela tua presença cada vez mais e mais. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando nesse momento o nosso Instituto Bíblico aqui de Campinas, que está com esse programa, concurso médio e bacharel em teologia, concurso para pregadores. Meu Pai, abençoa cada aluno, supre a necessidade de teus filhos, Senhor, que eles tenham para a sua manutenção, para os seus compromissos, que o teu nome seja glorificado através dessas pessoas, Pai Celestial. Ajuda o lar de cada um e que eles possam realmente tirar grande proveito nesse momento em que as coisas estão ainda tranquilas desse lado, Senhor. Ajuda o Instituto Bíblico, os professores que estão empenhados em dar as aulas e o programa do curso e as pessoas que estarão se matriculando agora para o segundo semestre, Senhor Deus. Ajuda cada um, Pai Celestial, a se apresentar diante de Ti como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nós te glorificamos agradecidos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.